Beleza? Pessoal, então acho que já é boa noite, né? Porque já tá quase escurecendo aqui, então é boa noite. Espero que vocês estejam bem, eu tô ótimo. Sente-se, fica à vontade e vem comigo. A gente vai falar de um assunto que repercutiu durante a semana aí no mundo do futebol a respeito de uma conversa ali, uma crítica que o jogador fez a outro durante a partida entre Milan e Napoli, partida válida pelo campeonato italiano, né? Durante o segundo tempo, quando os jogadores estavam voltando para o segundo tempo, né? O Walker fala para o João, assim, João, passa a bola, nós não temos o Messi, nós não somos o Messi. Isso repercutiu, cara, deu pra ver que o João Félix ficou cabisbaixo, meio pra baixo assim e tal, porque de fato, gente, uma crítica na frente das câmeras não soa bem, tá? Então, o ideal é que você chame o jogador no lugar, pode dar bronca sim, mas num ambiente fechado, porque é só pro jogador, apesar de tudo, o problema tá no jogador e não na imprensa, tá? Só que ao mesmo tempo, cara, eu não critico a atitude do Walker, por quê? Porque ele é um jogador que pela experiência que tem de Premier League, cara, são muitos anos na Premier League, né? Se consagrou por lá sendo multicampeão pelo City, sendo um dos ídolos da história do clube, um dos melhores laterais de todos os tempos da Inglaterra e de tudo você pensar, ele é um craque, né? Assim, pra mim. Então, provavelmente ele sabe dessa pressão que o João Félix sofre o tempo todo, só que ao mesmo tempo, cara, ele sabe que tanto eu como você quanto ele sabe que a paciência tem limite. Então, quando alguma coisa chega a limitar a paciência, né, onde que chega você não tem mais paciência, é porque são atitudes corriqueiras que vêm acumulando ali e tal, e talvez seja por isso que ele fala de maneira assim, não grossa, mas com um tom elevado ali com o João Félix, né? Eu acho que não só o Walker, mas eu acho que todo o telespectador. A torcida do Milan vem fazendo críticas ao jogador, tá? Que foi emprestado, né, ou seja, do Chelsea. O Chelsea emprestou ele para o Milan, tá? E o Milan já falou que os dirigentes falaram que não vão ficar com o João Félix para essa temporada. Tá havendo muita crítica por parte da torcida. Ele é emprestado por Milan por opção de compra, mas ele não está rendendo o esperado, né? Fez uma partida boa na Copa da Itália, 2 partidas, 1 gol, mas não é o suficiente para convencer o jogador. Ele, lembrando que ele é revelado pelo Benfica na temporada em 2019, né, onde ele brilha, joga muito bem, onde ele se torna o Golden Boy de 2019, né? E é um cara assim que surgiu como fenômeno, cara, como um fenômeno, não como Ronaldo, como um fenômeno, né? Jogando muito bem, muito habilidoso, explosivo. Depois o Atlético de Madrid, depois de uma briga longa aí, né, com muitos clubes de ponta, o Atlético consegue contratar o jogador por 127 milhões os quebrados, uma transferência muito cara. 127 milhões é muito dinheiro, gente. Daí ele faz umas 2 temporadas boas ali, cai em campeonato espanhol e tal, juntamente com Soares ali e companhia. E companhia faz 34 gols aí durante esse tempo que ele fica lá. Acho que ele disputa, não sei se é 137 partidas ou 140 e faz 34 gols. Mas não é rendido o esperado, porque ele chega com um staff muito mais alto do que ele jogava no Atlético de Madrid. Então ele não dá esse retorno para o Atlético de Madrid, o retorno que esperava. Então ele é vendido para o Chelsea por 45 milhões de libras, cara. 45 milhões de libras, o que é muito dinheiro também para um jogador. Então o Chelsea pega ele lá na temporada no início de 2023 e de lá para cá ele mantém consistências no clube e depois é emprestado pro Barcelona. No Barcelona ele chega a surpreender um pouco e tal, dá meio que um ar de esperança para ele, mas ele não consegue manter também. Depois ele volta para o Chelsea de novo, não mantém de novo e agora é emprestado para o Milan, tá? São clubes de ponta, gente. Benfica, Atlético,
Chelsea, Barcelona e agora Milan, cara. Ou o empresário dele é muito bom, ou então esses times gostam de depositar esperança nesse jogador. Eu, particularmente, eu já abri a mão, cara. Porque você passar em 5 clubes gigantes. Pelo Benfica, ele joga muito bem. Nas 2 primeiras temporadas do Atlético também. No Real chega a surpreender. De lá pra cá ele não mantém mais resultados positivos. É banco de reservas. Você vê que é um jogador que não sofre com lesão. Se fosse um jogador que sofresse com lesão, a gente até entendia e tal. Mas não sei o que acontece, cara. Não sei se ele é ruim de vestiário e tal, que a gente 95% das vezes a gente não sabe o que acontece nos vestiários. Geralmente é só se for uma polêmica bem acima da média, porque de fato a gente não sabe o que rola nos vestiários, cara. Talvez ele seja um ruim companheiro, né, no vestiário, nos bastidores, né? Mas como jogador é muito preguiçoso também. Muito preguiçoso como jogador. Ou seja, não adianta você nascer com talento, você ser um jogador talentoso, só que você não ter constância, você não ter comprometimento para manter esse talento. Tem muitos jogadores que nascem sem talento e conquistam isso durante os anos. E já tem outros que aproveitam muito bem, como Messi, Neymar, Ronaldinho, Ronaldo Fenômeno. E é assim que funciona, cara. Eles nascem, aproveitam e se tornaram lendas. Claro que o João Félix não nasceu com o talento que eles têm, mas é um cara muito talentoso. Se você for pegar, por exemplo, o João Félix e for comparar com alguns jogadores hoje que estão disputando pela bola de ouro, brigando, ele tem habilidade, ele é muito mais talentoso do que eles, assim, de ter ferramentas e tal. Só que há uma diferença enorme entre você ter essas ferramentas e você colocar em prática essas ferramentas. Entendeu? Acho que ter só o talento não adianta nada. Você tem que ter constância, você tem que ter esforço, você tem que ter treinamento, você tem que ter competência. E o João não tem, cara, infelizmente. Então, não dá pra você poder defender o jogador que mantém essas inconsistências. Porque não tem desculpa. Ele é um jogador que não sofre com lesão. Ele é um jogador que só passou em clube de ponta, pegando ótimos treinadores. Lembrando que o treinador do Milan é português também, só que também não é o caso, cara. Aí tem que ver o que vai acontecer, porque o Chelsea, pode ser que na volta dele pro Chelsea ele não fique lá. E eu também já li algumas páginas afirmando que o Chelsea não quer repatriar o João Félix pro elenco, tá? Então tá rolando isso daí ainda, ou seja, então o Chelsea não vai repatriar ele. É bem capaz que eles entram em contato com, não sei se é com o Coban, para poder leiloar o jogador, para o Chelsea poder lucrar com isso daí, cara. Entendeu? Porque ninguém quer ficar com ele. Não sei o que acontece, não sei se ele é um ruim colega de companheiro, não sei se ele é um ruim colega de jogador nos bastidores, não sei se ele dá certo com um treinador, com os outros e tal, com a comissão técnica. É uma charada. Mas eu acho que é a questão do comprometimento, cara. Acho que ele é aquele jogador que às vezes se sente superior aos demais por ser habilidoso, só que sem esforço sem esforço você não chega a lugar nenhum mesmo você tendo talento, cara. Se for comparar hoje o João Félix com o Rafinha, você acha que quem tem mais habilidade? Quem é mais talentoso? É evidente que é o João Félix. Mas o Rafinha também é habilidoso, não com as mesmas ferramentas do João Félix. A diferença é que o Rafinha, ele ataca, ele finaliza, ele vai para cima. E ele foi refinando isso e hoje está sendo cogitado para ser o melhor do mundo. Quando você pega jogadores como o Rames Rodrigues, como o Denilson, que teve consistências na carreira, talvez esperou alguma coisa a mais do que eles entregaram pouca. Em alguns momentos da carreira eles se consagraram e se consagram ainda. O Denilson foi campeão da Copa do Mundo, entrando em alguns jogos, e foi muito habilidoso. Ídolo no Betis, mesmo jogando 3 anos por lá. O Rames também demonstrando consistências por clube, entendeu? Só que na seleção, cara, ele é um craque. Se você for pegar um raio-x do que ele jogou,
na Copa América do ano passado, na Copa de 2014, em alguns jogos que ele fez nessas eliminatórias, é absurdo. Tem muitos jogadores aí que tá cotado para ser melhor do mundo, que tá há muitos anos no clube, que não joga o que o Rames joga na seleção. Entendeu? Em alguns momentos esses jogadores que não se seguraram em clubes, não responderam aquilo que se esperava, se consagrou em algum momento. Entendeu? Então, o João Félix, ele é a prova viva de que não tem como você manter resultado, você manter o talento sem o esforço, cara. É bizarro, é bizarro. O curioso é que nas partidas seguintes, cara, ele foi substituído ou substituiu em 8 dos 10 jogos. Entendeu? Então é muito pouco. O Milan contrata ele na esperança de recuperar o seu bom futebol e ele tem ferramentas para isso. Não passa boas impressões. A torcida já pegou no pé dizendo que não quer e os dirigentes tomaram a mesma decisão. Então é bem provável que ele não fique no Chelsea para a próxima temporada. Eu acho que a única opção dele é talvez voltar para o Benfica. Talvez não, é voltar para o Benfica, tentar se reencontrar com a torcida que um dia o considerou e deve considerar ainda, né, não como ídolo, mas que tem um carinho por parte da torcida. E muitas das vezes, cara, assim, muitos jogadores voltam aos seus países, para os seus clubes para onde é que foi revelado no mundo, justamente para se reencontrar e tentar procurar uma forma de refinar mais essas habilidades. Que o João, ele é um jogador refinado, um jogador habilidoso, entendeu? E com um futuro ainda promissor, já tem 25 anos. Então, é voltar para o Benfica, tentar se reencontrar com a torcida que tem carinho por ele e com o campeonato e tentar voltar ao que ele era antes, ou pelo menos demonstrar 80% do que ele era antes. Galera, então eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês estejam bem, tá? Um grande abraço, um bom final de semana para vocês e até o próximo vídeo.